Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do sangue de Jesus. Eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a santa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estar fazendo a oração da tarde e que esta oração venha abençoar toda a sua tarde com ricas bênçãos espirituais. Fique à vontade para fazer o seu pedido de oração ou o seu agradecimento, o seu testemunho. Logo nos comentários eu estarei lendo e orando por você. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês de forma toda especial. Saiba que vocês moram dentro do meu coração e eu estou orando por todos os inscritos aqui do nosso canal. Que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom conversar com o Senhor e ouvir a sua voz. Nesta oração da tarde, eu quero apresentar a você o Salmo 121, salmo esse que você conhece muito bem. E através deste salmo, vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que as suas bênçãos continuem sobre as nossas vidas. O Salmo 121 nos diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando eu leio esse salmo, eu percebo que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, o ideal não é olhar para trás. Porque para o passado, quando nós olhamos para as coisas que se passou, isso machuca a gente, não é verdade? Você já passou por decepções, por momentos difíceis no passado? Perceba que quando nós lembramos das decepções, das provações, das lutas que a gente viveu no passado, a gente sente uma angústia, uma tristeza, a gente sente um remorso, a gente sente uma solidão todas as vezes que nós olhamos para trás, que olhamos para o passado. Por isso que sempre é recomendável nós não olharmos para trás. O apóstolo Paulo ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. A Bíblia diz: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olhar para trás é sempre perigoso. Existem muitas pessoas que vivem só olhando para o passado e deixam de viver o presente, o momento chamado hoje. Olhar para os lados também é outro perigo. Quando nós olhamos para o lado esquerdo e direito, muitas das vezes percebemos aquilo que nos falta. Existem muitas pessoas que entendem que para ser
feliz, elas precisam ter aquilo que está faltando para elas, sendo que a nossa felicidade precisa estar nas coisas que já temos, porque as coisas que ainda não temos, infelizmente não temos, e nada pode ser feito, a não ser acreditar que um dia teremos. Mas as coisas que nós não temos não pode ser a razão de nossa felicidade. Mas precisamos encontrar a felicidade nas coisas que já possuímos, nas coisas que Deus nos permitiu ter. Por isso que olhar para os lados é um grande perigo. E você me pergunta, se eu não posso olhar para trás, se eu não posso olhar para os lados, para onde eu devo olhar? O Salmo 121 nos mostra a direção que nós devemos olhar. Não podemos olhar para baixo, porque para baixo não existe nada proveitoso. Quando José foi jogado na cisterna, ele olhava para os lados e a única coisa que ele via naquela cisterna eram as paredes da cisterna. Quando ele olhava para baixo, ele via a cisterna. Então ele tinha que olhar para cima. E no Salmo 121 nos mostra isso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, nós devemos colocar os nossos olhos em Deus. Não devemos olhar e prestar atenção nas coisas erradas que está ao nosso redor. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos muitas coisas erradas acontecendo e nós não podemos olhar para estas coisas. Precisamos olhar sempre para Jesus, para Deus. Não podemos olhar para baixo e ficarmos cabisbaixos achando que a vida não vale a pena. Não podemos olhar para os lados, precisamos olhar para cima, olhar para o alto, porque é de lá que vem a nossa esperança, é de cima que vem o nosso socorro, é de cima que vem a nossa resposta, é de cima que vem a nossa vitória, é de cima que vem o alívio, a paz para as nossas almas. E o Salmo 121 nos encoraja a olhar para cima, para o alto. Por isso, minha irmã e meu irmão, esqueça o que passou, supere o passado e olhe para cima, olhe para Cristo. Isso me faz lembrar daquela passagem que Jesus andava sobre as águas. E Pedro avista Jesus andando sobre as águas e diz: se tu és o Cristo, permita-me andar sobre as águas também. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro dá o seu primeiro passo nas águas, e ele pisa, dá o seu segundo passo, e Pedro começa a andar sobre as águas. Imagine essa cena, Pedro andando sobre as águas. O que me chama a atenção nesse episódio é que, enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andava sobre as águas. A Bíblia diz que um vento soprou e tocou em Pedro, e Pedro olhou para os lados, e no momento que Pedro olhou para os lados, ele começou a afundar. Ou seja, Pedro afundou, porque ele tirou os olhos de Cristo. Enquanto eu e você estivermos com os olhos fixos, firmados em Jesus, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos andar sobre o sobrenatural de Deus, nós vamos viver o melhor de Deus nesta vida. Por esta razão, minha irmã, minha amiga e meu amigo, olhe para Jesus. Não tire os seus olhos de Deus. É por isso que o Salmo 121 nos diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Existem muitas pessoas que desistem de Deus,
desistem de crer em Deus porque uma determinada pessoa evangélica fez algo errado. Então essa pessoa se decepciona com Deus, desiste do evangelho porque A, porque B fez errado. Nós não podemos olhar para o espelho sujo, para o espelho quebrado, mas precisamos olhar para aquele que é perfeito, para aquele que não erra, para aquele que nunca desiste de nós. Precisamos olhar para Cristo. Não podemos procurar a perfeição nas pessoas, mas devemos procurar a perfeição em nós mesmos e olharmos para aquele que é perfeito, e todos nós juntos, com o olhar na mesma direção, chegaremos nos céus. Amém, meus irmãos? Vamos vigiar, vamos deixar os nossos olhos fixos em Deus, porque é de Deus que vem o nosso socorro, é de Deus que vem a cura, a libertação, a transformação, a prosperidade, e tenha certeza que Deus recompensará a sua fé e a sua esperança nele. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Neste momento eu quero fazer uma oração toda especial por você. Feche seus olhos e ore comigo. Espírito Santo da verdade, na tua poderosa e santa presença nós estamos e queremos apresentar diante de ti tudo o que temos, tudo o que somos. Confiamos no teu poder e no teu amor. Confiamos, Senhor Deus, na tua resposta e na tua graça. Nesta tarde de oração, nós apresentamos todos os pedidos de oração e que tu possa entrar com providência, com salvação, com cura, com restauração, pois a tua palavra nos mostra e nos encoraja que precisamos olhar para ti. E é por isso que o salmista Davi, ele diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és aquele que concede o pão ao necessitado. Tu és aquele que veste aquele que está vivendo no opróbrio. Tu és aquele que levanta o caído. Tu és aquele que dá força ao que está cansado. Tu és aquele que exalta o humilhado. Tu és aquele que abate o exaltado. Tu és aquele que mata e torna a viver. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E na tua santa e poderosa presença, eu apresento a vida do meu irmão e da minha irmã, que precisa nesta tarde de uma vitória, que precisa nesta tarde de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de uma vitória urgente da parte do Senhor. Deus, no nome de Jesus, que as bênçãos do Salmo 121 venha estar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas. Que todas as portas sejam abertas e que chuvas de graça, de vitória, de unção venha descer sobre nós. Espírito Santo da verdade, faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus, vai aonde o médico não pode, vai aonde o juiz não pode, vai aonde o promotor não pode. Deus, faz um milagre extraordinário na vida do teu povo. Concede vitória, concede a tua bênção, que os gigantes caiam por terra e as muralhas caiam por terra. Deus, glorifica o teu nome em nossa vitória. Nós entregamos diante de ti todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, colocamos diante do teu altar, pois a tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A tua palavra diz também
que tudo que nós pedirmos em Teu nome, crendo, receberemos. E é no nome de Jesus que nós pedimos a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, a Tua unção, a Tua resposta, a Tua vitória sobre as nossas vidas. Nos concede entendimento, sabedoria para lidar com os dilemas da vida. Nos concede força, Senhor, para que os nossos olhos fiquem fixos em Ti, para que nós possamos andar sobre as águas, assim como Pedro andou sobre as águas também. Senhor, faz o milagre e o sobrenatural em nossas vidas e em nossas famílias. Glorifica o Teu nome. Nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.